Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Sati Lotoni e esse é o meu canal e estamos aqui mais uma vez para podermos falarmos mais da palavra de Deus, para que venhamos mais crescermos no conhecimento do Senhor, mais no conhecimento de quem é Jesus, mais no conhecimento desse Deus tão grande, que mesmo sendo tão grande, Ele é o nosso Pai, a qual deseja viver um relacionamento conosco como pai e filho e desenvolver em nós o seu caráter, de forma que cada vez mais venhamos estar parecidos com Jesus. Amém? Então hoje vamos estar falando sobre um tema que é muito falado por aí, que acredito que todos vocês já tenham ouvido falar alguma coisa sobre, e hoje vamos estar falando sobre resiliência. E o que é resiliência? Talvez você já saiba me responder, esteja aí já falando aí do outro lado, então eu vou estar falando aqui um pouco com as minhas próprias palavras. Resiliência é um termo utilizado na física em que é como, para exemplificar o que é resiliência, é quando o ferro ele passa por um processo do fogo e quando ele volta, sai desse processo, ele volta com a sua mesma essência, permanece íntegro com todos os seus componentes. É quando um elástico, é o termo utilizado quando um elástico ele é esticado até o seu máximo e quando ele volta ao seu normal, ele está intacto, não alterou nada a nível dos seus componentes. É como uma vara que quando ela é dobrada, quando ela volta na sua posição ereta, ela está intocável, continua, como se diz, íntegra nos seus componentes. E esse termo ele é utilizado na física e que hoje não, já há muitos anos, é utilizado na psicologia no termo de quando uma pessoa ela passa por várias situações que são traumáticas, situações de dor, como todos nós passamos, de forma que ninguém está imune a viver a dor, seja o rico, seja o pobre, ninguém está imune de viver situações difíceis na vida. A vida está aí e nós não temos controle sobre todas as coisas e podemos vivenciar sim momentos de dor, e a psicologia prega que a resiliência tem a ver, de mesmo passando momentos de dor, a resiliência tem a ver com uma pessoa que consegue, em todo esse momento de dor, mesmo assim, voltar ao seu estado normal e conseguir retirar desse estado de dor, conseguir retirar uma aprendizagem daquilo, tornar-se uma pessoa melhor após isso, mas voltar ao seu estado original, conseguir voltar ao seu estado original. Então, resumindo, a resiliência tem a ver com o passar por um processo em que, de uma certa forma, te desconstrói, mas que você não perca a sua essência daquilo que você realmente é, o seu natural. E hoje nós vamos estar falando sobre esse termo resiliência voltado pela palavra de Deus. E meditando sobre esse termo, já há um tempo ouvi sobre isso e fiquei pensando e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração sobre esse conceito de resiliência, de que forma que tal situação pode ser empregado diante da palavra para que venhamos viver uma vida, como se diz, com resiliência, como se diz, com aproveitamento das situações de dor, dos constrangimentos que vivemos na vida, porque todos nós, eu sou a primeira e acredito que todos nós vivenciamos desde a nossa infância, a nossa fase de adolescência, a nossa fase adulta, ou todas as fases da nossa vida,
vamos sempre estar enfrentando situações que são difíceis e diante dessas situações precisamos mantermos íntegros, voltarmos ao nosso normal. Então vamos lá para a palavra de Deus, que ela é fonte de todas as coisas para que nosso homem interior seja aquilo que resplandeça em nós, algo de Deus, algo da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então vamos estar falando sobre a vida de José. Para mim, dentro das personagens bíblicas, é o cara, como se diz, que mais demonstrou esse termo de resiliência. Por quê? José, pelo fato de ser muito amado pelo seu pai, a partir de então começou a ser odiado pelos seus irmãos. Quando Deus começou a mostrar sonhos para José de que ele sobressairia do seu pai e dos seus irmãos, aí essa fúria, essa inveja, esses ciúmes aumentou mais ainda. E esses seus irmãos, o que eles fizeram com ele? Pegaram ele e venderam como escravo. Quando José foi vendido como escravo, quando ele chegou na casa de Potifar, o senhor que assim o comprou, chegando lá, ele começou a prosperar, começou a desenvolver, e tudo que ele fazia prosperava e as coisas aconteciam, fluía, ele tinha sucesso naquilo que ele fazia. E o que aconteceu com tudo isso? A mulher de Potifar começou a olhar para José de outras formas, porque José tomava conta de tudo, desde os empregados, desde tudo que acontecia na casa e tudo aquilo que o seu patrão, como se diz, o seu dono, né? Tudo que o seu dono tinha, ele tomava conta de tudo. E aquela mulher começou a desejá-lo. E muitos sabem da história, e nessa situação toda, José diz lá na palavra de Deus que lá a partir de Gênesis 37, eu quero ler aqui no verso 9 de Gênesis 39, diz assim: ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, ele está a dizer do seu senhor, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele recusava deitar-se com ela. Então, quando aquela mulher bonita, acredito que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher interessante, e quando ela ia insinuava-se para José, para deitar-se com José, qual foi a resposta dele? Como eu poderia fazer isso com o meu Senhor, que me entregou tudo para me poder assim governar, só não me deu permissão de tocar na senhora, sendo a senhora esposa dele. Como eu poderia fazer isso com relação ao meu Senhor e ao meu Deus? Olha a resposta de José para aquela mulher. José, com tudo aquilo que ele viveu, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi rejeitado pela sua família. Ele poderia viver uma vida de amargura, não poderia? Ele não poderia estar aí a não se importar com nada e aproveitar e ir para os deleites da sua carne? Ele não poderia ter feito isso, não é verdade? Ele poderia ter e dos seus desejos, porque eu acredito que ela era uma mulher formosa, que chamava atenção, e José mesmo assim, ele preferiu o quê? Se manter íntegro e fiel ao Senhor, apesar de todos os processos dolorosos que José passou. Outra situação que eu também quero destacar no comportamento de José, está aqui quando a mulher puxa a capa de José e ele rejeita ela mais outra vez, toda essa história, e aí ele é jogado na prisão porque ela começa a gritar e diz que foi ele que agarrou-a, e ele vai parar numa prisão por causa dessa situação toda. Quando ele chega na prisão, mais uma vez ele é
aquilo que estava na vida de José, o que estava dentro de José, chama a atenção de alguém. E o carcereiro, o que o carcereiro faz? Entrega as chaves do cárcere na mão de José e entrega para José, para que José possa sim tomar conta dos presos que estavam ali. E diante daquela situação toda, foi preso 2 pessoas, um padeiro e um copeiro do rei. E o que é interessante, eu não quero entrar na história também para não alongar muito no assunto, e nessa situação eu acho uma coisa que me chamou tão atenção em José, que quando ele vai fazer a sua ronda do dia, né, vai em cada cela ter com cada prisioneiro, a Bíblia fala que no dia que os 2 prisioneiros teve ali um sonho e que eles não sabiam a interpretação e estavam aflitos porque não tinha quem pudesse, como se diz, interpretar aquele sonho. E a palavra de Deus fala que quando José foi ali ter naquela cela, ele nota que eles estavam com o semblante abatido. E José vai lá e pergunta para eles: o que passa com vocês? O que passa? Tá lá a partir do 40, tá a dizer isso. O que passa com vocês? Que vocês estão com o semblante abatido. E isso me chama a atenção, sabe? Porque com toda dor, com todo o sofrimento que José passou, pessoas que não se importaram com ele, com os seus sentimentos. Mesmo assim, José tinha sensibilidade de ver a dor e a tristeza, o semblante abatido do coração de outra pessoa e ainda se demonstrar benevolente, se demonstrar prestativo para poder ajudar e resolver a situação. E é quando ele vai, interpreta o sonho e acontece tudo aquilo que Deus o direcionou nessa interpretação do sonho. Eu não quero estar aqui a alongar sobre a história de José. Se você quiser conhecer mais sobre essa história, está lá em Gênesis a partir do versículo 37, mas o que eu quero referir aqui é sobre o conceito da resiliência, que está na palavra de Deus e que é importante. Eu já até falei num vídeo passado que o que importa não é aquilo que as pessoas fazem com você, mas sim aquilo que você vai fazer diante daquilo que as pessoas fazem com você. Momentos de dor, de traição, de calúnia, de morte, de N coisas. Pode acontecer uma frustração, talvez de um sonho, de uma expectativa não alcançada, algo não realizado. Esses momentos vão existir em toda a nossa vida. Nós podemos colocar expectativa em alguém, expectativa em pessoas e essas pessoas nos decepcionar. Tudo isso acontece. Mas e aí? Qual vai ser a nossa resposta para todos esses momentos de dor que nós vivenciamos? Vamos o quê? Tornar-nos amargurados? Vamos tornar pessoas rancorosas em que não oferecemos o perdão? Pessoas que, como se diz, se fecham no seu mundo de forma que não se abra mais para viver relacionamentos? E hoje eu convido a você a desfrutar da presença do Espírito Santo e pedir ao Senhor para entrar na sua vida de forma que, assim como o ferro, quando ele passa ali pelo processo do fogo e quando ele sai daquele processo, é um processo de dor, é um processo difícil, imaginando de uma forma figurativa, mas ele sai dali de que forma? Íntegro, com a sua essência, com a sua constituição física, está ali com os seus componentes. Que assim seja nós também, que venhamos ser a espécie de pessoa que Deus quer que nós sejamos, que nós venhamos refletir o caráter de Cristo, independente do que nós vivenciamos na infância, seja na adolescência, independente da dor que vivenciamos, mas para isso precisamos ir até Jesus, ir até a cruz e submeter a um processo de cura e de transformação na nossa vida, para que realmente nós venhamos transparecer essa essência que vem de Deus. Então, na verdade,
não é chavões, exercícios psicológicos, mas essa transformação, ela só pode ser liberada, só pode ser feita em nós, através do mover de Cristo em nós, através da presença de Cristo em nós. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nesse dia. Um beijo no seu coração e que a presença do Espírito Santo e que a manifestação da glória de Deus gerem em você o caráter de Cristo e que aquilo que você fazia, aquilo que você guardava, que não é bom, não é puro, venha sair do seu coração em nome de Jesus e que você venha vivenciar uma nova vida em Cristo em nome de Jesus. Fique com Deus. Beijão pra vocês.